O Flamengo aí, a situação do Pedro deu o que falar nessa semana. A gente debateu ontem pra caramba aqui. O atacante busca a sua melhor forma no Flamengo. Rodou. O assunto Pedro agitou os bastidores do Ninho do Urubu nessa semana. O atacante ainda busca o melhor rendimento com a camisa do Flamengo após retornar aos gramados. Antes da lesão sofrida em 2024, ele era o artilheiro do time, com 30 gols na temporada e vinha sendo convocado para a seleção brasileira. O retorno aos gramados aconteceu antes do previsto, no dia 30 de abril. Mas a presença no banco de reservas segue sendo constante nos últimos 3 meses, o que aumentou os rumores sobre o futuro do camisa 9. Antes do retorno do jogador, Felipe Luiz já tinha dito que espera adaptar o estilo de jogo da equipe para extrair o melhor do atacante. Eu vou jogar nesse time aqui. Então não é o modelo de jogo, o jogador pro modelo de jogo. O treinador tem que fazer o modelo de jogo para esse jogador. E quando o Pedro voltar, o treinador vai fazer um modelo de jogo pro Pedro. O time vai se adaptar ao Pedro. Não tenha dúvida que é o melhor 9 do Brasil e nós vamos nos adaptar para ele. O rubro-negro fez questão de garantir que não tem interesse em negociar o seu artilheiro. Espera que o segundo semestre seja de mais oportunidades na equipe. Muito bem, para quem está por fora desse assunto, começou ontem um assunto de que o Pedro poderia ser vendido, anteontem, né? No Flamengo, veio a informação do jornalista Mauro César, né? E aí o Flamengo emitiu uma nota dizendo que não, né? Que não tem vontade de vender. E aí o Mauro César vai e vaza a conversa, né? Mostra o print da conversa mostrando que ele não estava mentindo, que realmente alguém do Flamengo contou para ele que tinha ali até o valor de 15 milhões, né? Isso. Essa foi a história. Vênia Casagrande, você tem mais alguma coisa em relação a essa história do Pedro? É só para finalizar esse assunto, e de fato finalizar mesmo, porque assim, obviamente a autocúpula do Flamengo, quando eu falo autocúpula, leia-se presidente, que atualmente é o BAP, ele procurou saber o que aconteceu. Porque isso, querendo ou não, expõe o atleta e expõe também o técnico Felipe Luiz, né? Supondo, Felipe Luiz agora não bota mais o Pedro, vão achar que é por conta dessa história. Se colocar o Pedro, vão achar que é por conta dessa história. Então acaba expondo o trabalho do profissional também. E aí a pessoa disse que ele deu apenas a opinião. No entendimento, o que BAP recebeu dessa pessoa, eu dei a minha opinião, não era uma informação, não era algo definido pela diretoria. Então, assim, botaram um ponto final nessa história internamente e, de fato, não querem vender o Pedro. Se chegar a proposta, como acontece com todos os jogadores, eles vão avaliar se a proposta é boa ou não. Mas o Pedro não está à venda, não está na vitrine. Entende? Então, assim, não vai ter demissão por conta disso, como muita gente me questionou, mas internamente eles procuraram saber o que aconteceu e essa foi a resposta dada. É sempre muito delicado, né? A gente vive nesse momento de grande volume de informação e velocidade, né? Com que ela chega pra gente, né? Então, a história é, o Flamengo já disse, gente, a gente não vai vender o Pedro, a gente não quer, então o torcedor se acalme. Essa não é a intenção, segundo o Flamengo, de vender o Pedro. E também o jornalista mostrou que ele não estava mentindo, que ele teve a conversa ali e que houve um grande mal-entendido, segundo o presidente, o rapaz estava dando a opinião, enfim. Coisas da apuração, Lucas Pedrosa, vocês dois que vivem nessa loucura aí de apuração, eu, graças a Deus, sou apenas uma locutora e uma apresentadora. Pedrosa, posso ser sincero? Eu acordei e falei, ainda bem que não sou eu, tá? Ultimamente eu prefiro ter paz ao invés de razão. Eu aí também. Minha saúde mental, outros tempos. Ai, Vênia. Seu Vênia Casagrande. Tu olha assim, tu fala assim, porra, ainda bem que não sou eu. Imagina, é a olha caixa quem de tá aqui em mensagem, casa. a caixa de mensagem cheia, Nossa, um monte de isso gente é muito falando um monte ruim. de coisa, uma polêmica, a gente para na rua, e aí? Pô, plantou a crise lá, hein? E a galera não entende o papel do jornalista. Hoje o cara falou, pô, não é você, né, Vênia? Por isso que tá chovendo. Dessa vez não foi você, né? Olha, tem tempo que não sou eu, pô. Ainda bem. Ô, Vênia Casagrande, e o Carrascal? Conta pra mim rapidinho. O Carrascal, o Flamengo chegou a um acordo na forma de pagamento. Na verdade, o Flamengo vai pagar em 3 parcelas, como havia pedido ao time russo, mas agora o time russo está pedindo garantias bancárias, por envolver a questão da guerra, enfim, banco, tem toda essa burocracia. Então, assim, o Flamengo andou mais uma casinha para fechar a contratação desse jogador.
jogador, não dá para comemorar por se tratar um time russo, a gente sabe que é extremamente complicado, mas no entendimento aí é questão de tempo. O próprio jogador já falou, está ansioso para poder viajar ao Rio de Janeiro e assinar contrato válido até 2029. Quem não se apresenta nunca mais ao Flamengo, quer dizer, nunca mais é forte, mas enquanto o BAP for presidente, eu cravo, Gerson não retorna ao Flamengo. Ele não vai se apresentar porque hoje saiu a rescisão de contrato dele lá no BID, no Boletim Informativo Diário. O que eu achei mais feio ainda foi sair a rescisão antes do anúncio até mesmo do próprio jogador do Zenit, e aí minutos depois o Flamengo emitiu uma nota oficial de 2 parágrafos, uma nota bem curta. Preste atenção nessa nota, tá? Porque ela diz muita coisa entre linhas aí. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o contrato de trabalho do atleta Gerson foi encerrado nesta sexta-feira, 4/7, após pedido de demissão e rescisão unilateral apresentado pelo jogador, bem como o pagamento integral da multa rescisória prevista em contrato. O valor de 25 milhões de euros foi depositado pelo Zenit São Petersburgo da Rússia. O Flamengo agradece ao atleta pelo período em que esteve à disposição da equipe, no qual conquistou diversos títulos, honrou o manto rubro-negro e se tornou um ídolo pela dedicação em campo. O clube deseja sucesso na sequência de sua carreira. Ponto. Foi apenas isso que o Flamengo fez em suas redes sociais. Aí logo depois soltou uma arte ali, obrigado, Gerson, só, mas em outros casos, se tratando de um jogador da magnitude do Gerson na história do Flamengo, a gente sabe que a despedida seria totalmente diferente. Vídeo, obrigado, Gerson. Da outra vez que o Gerson saiu, foi vendido, a gente lembra como foi, choro de funcionário, Gerson no CT Ninho do Urubu. Dessa vez não teve nada, absolutamente nada, e essa nota fria, repito, como a Rússia, por quê? Para mim a nota deixa a entender, vamos lá, em alguns trechos, após pedido de demissão e rescisão unilateral. Gente, o Flamengo, para mim, dá a entender que vai à justiça buscar o valor que acha que tem direito por conta dessa quebra de contrato, entre aspas. Por quê? Na renovação de contrato, na visão do Flamengo, ficou combinado que a parte que quebrasse o contrato, que rompesse, pagasse a multa rescisória, deveria também pagar o valor referente a direito de imagem até o fim do novo vínculo, que é até 2030. E eu informei isso aqui para vocês. O Flamengo entende que pode receber até 50 milhões de reais em relação a isso. E vai à justiça cobrar do Gerson, pelo que eu entendi da nota, esse valor. Então, é uma despedida bem fria, e por isso que eu falo para vocês, isso é informação, não é achismo. Com o BAP de presidente, o Gerson não volta ao Flamengo. E por que eu estou falando isso? Porque não é nenhum absurdo imaginar que daqui a um ano o Gerson se arrependa ou queira voltar ao futebol brasileiro, porque ele nunca cumpriu contrato com nenhum clube. Quando eu falo cumprir contrato, é ficar até o fim. Nunca, repara aí, pode buscar na carreira, ele nunca fica até o fim do contrato com algum clube. Ou renova e fica, nunca. Se daqui a um ano o pai dele, seu Marcão, que também é empresário dele, der uma entrevista, Gerson quer voltar ao Flamengo, quer voltar ao Brasil e a prioridade é o Flamengo, esquece, com BAP de presidente, isso não vai acontecer, tá? Isso não vai acontecer. Inclusive, repito o que eu já falei em outros lugares e até mesmo aqui no canal Vene Casagrande, não julgo a saída dele, ele é um profissional tal como eu sou, como você aí do outro lado recebeu uma proposta de trabalho melhor na visão dele, aceitou e vai embora. O meu questionamento e a minha crítica é como isso foi feito. Gerenciaram muito mal a saída dele. O seu Marcão, pai, empresário dele, antes da renovação que aconteceu 2 meses atrás, utilizou até do próprio podcast para questionar o salário e dizer que o jogador estava com o salário defasado. Reclamou. Agora, na saída, ele não deu um pi. Ficou em silêncio. Por quê? O silêncio, às vezes, responde muita coisa. Então, pessoal, eu acho que poderiam ter gerenciado melhor. Se ele fosse mais franco, mais sincero, nada disso teria acontecido. A verdade, num primeiro momento, ia doer e muita gente ia ficar chateado com a verdade no primeiro momento. Agora, a verdade é sempre o melhor caminho, porque depois a torcida ia abraçar a causa. Agora ele está em silêncio.
Não falou nada, não falou absolutamente nada. Gerenciaram muito mal a saída. Posso negar? É informação ao vivo aqui. Então, sobre Gerson, tá aí a informação para vocês. Inclusive, a mensagem que eu recebi agora tem a ver com o próximo assunto aqui do nosso roteiro. A imprensa argentina noticiando que o Flamengo tem interesse em Facundo Colídio, atacante do River Plate, de 25 anos, tá? Tem passagem, cria do Boca Júnior, tem passagem pela Internacional da Itália, passou também pelo futebol belga, depois retornou ao futebol argentino para jogar no Tigre da Argentina, e aí está desde 2023 no River Plate, e a imprensa argentina noticiando que o Flamengo quer pagar multa rescisória de 30 milhões de dólares e levar esse jogador. Galera, acabei de receber informação aqui da pessoa do Flamengo e de maneira oficial. O Flamengo não tem interesse nesse jogador, não negocia a contratação desse jogador, não procede. E posso ser sincero, ainda bem, pagar 30 milhões de dólares por esse jogador que eu acho, beleza, pode ser bom jogador, ponto. Vale 30 milhões de dólares? Na minha visão, não vale. Ainda bem que não procede. Então fica aí a informação ao vivo para vocês dessa situação. Respeito quem noticiou diferente, quem tem outra informação, mas eu confio muito nessa pessoa do Flamengo. Inclusive, o Facundo Colírio jogou 3 jogos no Mundial de Clubes, tá? Ficou 233 minutos e marcou 1 gol. Na Libertadores, 6 jogos, 411 minutos, 2 gols marcados e 1 assistência. Esse ano, em 26 jogos, 7 gols e 1 assistência. Então fica aí os números desse jogador argentino. Eu dei minha opinião sobre isso, quero saber qual... Com a saída de Gerson já definida, o Flamengo se movimenta nos bastidores em busca de uma peça de reposição à altura. O alvo da vez é Rodrigo Garro, meia argentino de 26 anos e um dos principais nomes do Corinthians na temporada. A informação foi revelada pelo jornalista Miguel Junior e agitou os bastidores do clube carioca. A diretoria rubro-negra vê Garro como o nome ideal para assumir o espaço deixado pelo Coringa no meio-campo e, ao mesmo tempo, funcionar como uma alternativa qualificada a Arrascaeta. A ideia é reforçar o setor de criação com mais profundidade e garantir versatilidade ao esquema tático comandado por Felipe Luiz, que já teria dado o aval para a investida no jogador. Garro vem sendo um dos poucos pontos de equilíbrio do time corintiano em meio a uma temporada turbulenta. Sua regularidade, aliada a uma técnica apurada, visão de jogo e capacidade de decisão, chamou a atenção da cúpula flamenguista. A situação financeira delicada do Corinthians também pesa a favor de uma possível negociação, abrindo margem para que o Flamengo avance nas tratativas. Internamente, o argentino é visto como uma solução estratégica para aliviar a dependência de Arrascaeta e manter o alto nível de criação, mesmo com um elenco em constante rotação. A semelhança no estilo de jogo com o camisa 14 uruguaio foi um dos pontos destacados pela comissão técnica, que acredita que Garro pode entregar intensidade, inteligência tática e protagonismo na nova formatação da equipe. A proposta em estudo prevê um contrato de 3 anos, com salário competitivo e a promessa de protagonismo em um projeto esportivo ambicioso. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Rodrigo Garro será uma boa contratação? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar todas as atualizações do Mengão. Saudações rubro-negras!